Tá chegando um episódio, pro episódio aí que vai mudar tudo em Mushoku Tensei. Eu tô muito curioso. Com as reações, tudo bem, que eu meio que já preparei muita gente pra isso. Eu creio que quem não sabe nada da história ou não assiste meus vídeos vai se surpreender mais ainda. Mas ainda assim, pelo menos fica a curiosidade do que exatamente vai acontecer, do que ele tá falando. Já deram algumas dicas nesse episódio. De qualquer forma, vamos lá. Fala, gente! Voltamos aí com mais um Impressões Semanais de Mushoku Tensei, episódio 7. Um episódio mais calmo, que é bom pra variar, porque tá cheio de episódio com treta nesse negócio, até o anterior, que foi mais calmo em geral. Ainda assim teve mó treta com uma cena lá. Eu gastei um bom tempo discutindo isso no finalzinho do vídeo. Já esse episódio foi bem mais de boa, o que não quer dizer que não teve nada, que alguns não encrencaram, finalzinho lá. Eu vi gente reclamando e tá, por que tem tanta cena implícita 18+? Em Mushoku Tensei não mostram grande coisa, mas deixam implícito. Porque existe no mundo, pô! Ninguém reclama se tem esse tipo de coisa em séries de TV, já notaram? Mas reclamam se tem em animes. Ou seja, é aquela mentalidade maluca de que anime é coisa de criança. É pra criança. Então se tem qualquer coisa mais pesadinha, não pode! Ironicamente, não reclamam de sangue. Gore pode ter vontade, criança pode ver sangue. Mas cenas 18+, implicadas, não estão nem, no caso, negócio explícito lá, pesadão. Não, isso não pode. Como isso aconteceu aqui? Bando de freira! Pelo amor de Deus, tá difícil entender essa gente. De qualquer forma, tem outras coisas interessantes aí pra discutir nesse episódio. E vamos lá, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras. Tem guias, tops de anime, mangá, recomendações, quadro de análise técnica, quadro com conteúdo mais pesado, já que os vídeos dos membros não são monetizados, o que me dá mais liberdade para o tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana, onde eu comento aí todos os animes que eu tô assistindo da temporada. E claro, o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E bom, vamos lá, Mushoku Tensei episódio 7, um episódio mais calmo em geral, mas teve alguns pontos interessantes. Para começar, a luta de espada da Grislane com a Ares ficou bem legal, bem animado. Esse anime não economiza, isso é muito bacana de ver. No caso, como é uma lutinha de treino e tal, muitos animes economizariam nesse tipo de cena, mas Mushoku não, esbanja lá, faz umas coreografias bacanas, ficou bem legal isso aí. Outra coisa bacana é a gente notar que o protagonista não é overpower em luta física, ele é muito bom com magia, mas ele não tá saindo tão bem aí em luta de espada. Tá treinando aí com uma mulher que é forte pra caramba, a Grislane, elogia a Ares dizendo que ela subiu de nível, e aí o protagonista pergunta dele também lá, como, pô, eu evolui também e tal, me elogia também. Então ele aponta pra si mesma e as duas olham pra ele com aquele olhar de, não melhorou tanto não. Então ele não tem tanto dom pra isso comparado a Ares. Se vira bem, obviamente, mas não tem tanto dom quanto a Ares. Isso é bem legal, como eu falei, é aquele personagem muito forte, mas sem exagerar. Ele tem coisas que ele não é bom, ele tem que se esforçar pra caramba, ele não tem talento pra tudo, então enquanto o autor deu algumas vantagens pra ele, não é aquele negócio desequilibrado lá, que ele é absurdo em tudo, melhor que todo mundo. Não, isso é sem graça, na verdade. Tem gente que adora e tal, aquele personagem onipotente e tal, que ninguém se compara a ele. Eu, particularmente, tirando, no caso, abordagens cômicas desse tipo de coisa, prefiro abordagens onde o personagem tem vários desafios durante a história. Ele é forte, pode ser forte, não tem problema ser forte. O problema é ser forte a um ponto que nada é um desafio pra ele. Então o personagem que a gente tem aqui, ele é bastante forte, aprende rápido, tudo mais, tem vantagens até. No caso, considerando que ele tem uma mente de um adulto, mas ainda assim tem limitações impostas a ele. Mas bom, o episódio segue com a Ares fugindo lá da aula de dança, já que ela não é boa nisso de novo. A gente volta pro talento. A Ares é muito boa em luta física, mas quando se trata de dança, por exemplo, ela não se sai tão bem. Então o protagonista até que acaba treinando com ela, e é muito legal essa parte aí, quando ele tá tentando animar ela, que ela quer desistir e tal, porque ela não é boa naquilo. E aí, de novo, ele lembra da vida anterior dele. Como eu falei, é uma coisa muito bacana de Mushoku Tensei. O protagonista sempre refletindo sobre a vida anterior dele, os erros que ele cometeu. Um deles era desistir de qualquer coisa que ele não fosse muito bom, não tivesse dom pro negócio. Então ele, inclusive, estava tentando aprender
linguagens diferentes aí. De novo, ele tá se esforçando realmente, dessa vez, na segunda chance que ele recebeu, que é aprender linguagens diferentes de tudo que é lugar ali. Inclusive a linguagem das bestas, essa parte foi até engraçada, porque o pai da Aerys se identificou com ele lá, que os dois acham bonitinho e tal. As mulheres bestas, então aprender a linguagem delas ao falar com elas seria até uma coisa positiva. Mas bom, ele tá se esforçando lá, mas é difícil pra caramba, ele não aprende fácil, mas ele não desiste. E ele passa exatamente isso pra Aerys lá. No caso, se você desistir assim, a sua vida só vai piorar ao longo do tempo. Você não pode desistir, só porque você viu que não é tão bom naquilo, vai exigir mais esforço. Ou seja, ele está usando os erros do passado dele, as reflexões sobre eles, para ajudar não só ele mesmo a ter uma vida bem melhor dessa vez, seguir caminhos melhores, como ajudar os outros também, como conselho aí que ele passou para Aerys. Mas bom, ele treina com ela e tal, e eles conseguem se virar lá. Primeiro ela vai com outro garoto, e ela não se sai tão bem, parece que vai ser humilhada ali, mas aí ele intervém, ajuda ela lá, no caso usa até uma dica lá que ele pensou na hora, e aí ela consegue se sair bem. Vale dizer que essa cena aí eu achei particularmente melhor no mangá, porque você nota que a Aerys está ficando fascinada com ele. Não que não tenha nenhuma dica durante esse episódio, mas o mangá deixa muito mais explícito. Quando eles estão dançando, ela olha pra ele de um jeito totalmente diferenciado e tal, ela cora pra ele, então fica muito mais na cara que ela tá se apaixonando por ele aí. Enquanto no anime não fica tão descarado assim, é muito mais sutil. Depois tem uma cena que alguns acharam muito engraçado, porque o protagonista se destacou e tal, dançando com ela, e vem um bando de garotinhas e tal, à volta dele, tá perguntando dele e tudo mais. E aí o pai da Aerys me solta isso, essa cena aí ficou muito engraçada. No caso, pode levá-los pra cama e tal, mas use proteção. Alguns se perguntaram até, pô, tem isso nesse mundo? Tem, mas é meio diferente do que a gente conhece. De qualquer forma, falar isso pra um garoto tem só 8 anos de idade, não é meio estranho? Bom, em Mushoku Tensei é uma coisa que vocês vão notar mais ao longo do tempo. Apesar do protagonista se mostrar mais maduro que o normal, o que gera as pessoas, no caso, também tendo conversas mais maduras com ele, ainda assim, a maturidade é alcançada em Mushoku Tensei bem mais cedo que no nosso mundo. Que eu me lembre, homens é aos 13 anos, já são considerados homens adultos, e mulheres é aos 15. Eu tenho que confirmar ainda. Mas que eu me lembro é mais ou menos isso. De qualquer forma, não segue certinho as bases do nosso mundo. Então algumas coisas ali são consideradas normais antes. Mas alguns podem encarar só como piada também. De qualquer forma, a cara do protagonista depois de escutar essa ficou muito engraçada ali, como piada. Funcionou muito bem. E falando nisso, teve uma outra coisa lá que eles comentaram de novo do Paul, porque ele pergunta como é Grislane, sabe, que é uma superstição, e aí ela vai contar a história lá, no caso eu não conseguia dormir num tempo lá, que eu tava no grupo de aventureiros que tinha o Paul, e aí o Paul me chamou pra ir lá no lago junto com ele, e aí pá, corta o protagonista, não, melhor não falar, basicamente vocês sabem o que aconteceu, porque ele mesmo comentou lá, no caso o Paul na carta, que no caso ele já se pegou com essa aí, no caso ele não ganhou dela nunca em luta física, mas na cama já ganhou, só na cama que ele conseguiu. Então ele já dormiu com ela várias vezes, essa aí não foi a única vez, mas foi engraçado aí que ela vai começar a história e o protagonista sabe exatamente onde vai dar essa história. Mas ficou engraçado isso aí. Em geral o episódio foi bem mais leve como um todo, não teve nada demais aí, a cena mais pesada foi a última. Se bem que essa cena aí deixou muita gente receosa, que o protagonista ia fazer a mesma coisa do episódio anterior, mas felizmente não aconteceu. Ele fica tentado lá, mas dessa vez ele se controla e resolve só sair do quarto. Então, como eu falei, ele vai melhorando, não vai ser um negócio mágico do nada, mas vai tendo uma progressão e redução desse lado mais pervertido dele ao longo do tempo. E bom, alguns não entenderam essa cena aí, ficaram maldando, inclusive, não aconteceu nada. Basicamente, eles estavam comemorando lá aquele negócio da Aerys e a Grislane se formarem lá no primeiro nível de magia e tudo mais lá. Inclusive, a Grislane também passa um anel pra Aerys, representando que ela se formou também num nível lá de arte de espada, e aí ela acabou dormindo lá, junto com eles e tal, depois de comer, etc, depois da festa, e aí ficaram os dois na mesma cama. Mas foi isso, não aconteceu nada ali, os dois só dormiram na mesma cama, estavam cansados lá e foi isso. Eu achei super óbvio, mas algumas pessoas parece que ficaram na dúvida. Quando acontece esse tipo de coisa em Mushoku Tensei, fica muito óbvio. Não é totalmente explícito, mas fica muito implícito. Como a cena a seguir. Tem os barulhinhos lá que eu não vou mostrar aqui, eu não sou doido. Mas ainda assim fica muito óbvio que o vovô Greyheart estava fazendo aí com essa empregada. Sim,
A gente aprendeu através dessa parte aí, alguns perguntaram, pô, qual a utilidade desse negócio todo? Bom, pra começar, pra mostrar que é um negócio comum, então acontece no mundo, que não precisa ficar mostrando, mas não tem problema nenhum deixar implícito, ainda mais, que isso aí é informação pra gente. A gente descobriu que as empregadas da casa não são só empregadas, elas têm um outro serviço. Alguns devem estar se perguntando agora se o pai da Aerys trai lá a mãe com as empregadas também, ou não? Bom, eu não sei se o anime vai chegar nisso, mas a gente descobriu lá que o vovô Greyheart, bom, ele se diverte aí com as empregadas. De qualquer forma, a cena em si não ficou super pesada, nem nada disso, assim como o Paul e a Zenith, no caso a cena dos dois. É mais o som da coisa toda que deixa muito óbvio do que a cena em si, que deixa implicado lá, mas geralmente as mulheres estão cobertas e tal, não é nada pesado, coisa parecida. Falaram como se fosse algo super pesado, isso aí eu não vi nada de super pesado. E segundo, Mushoku Tensei nem é pra criança, pô! No caso vai ter sangue, morte, diabo 4 durante a história aí. Essa não é uma história pra criança. Eu acho que isso já devia ter ficado bem óbvio quando mostraram traição em algumas partes. Na verdade, o começo mesmo do anime. No caso, o protagonista morrendo não é muito bonito. E as cenas pesadas que tem com ele lá, no caso do passado dele. Então, honestamente, quem ainda acha que esse anime é pra criança é maluco pra mim. Claramente não é. Até porque a gente tem um adulto ali que ganhou uma segunda chance na vida. A que público isso apela? Pessoal um pouco mais velho, que também gostaria talvez de uma segunda chance, ou acha interessante pelo menos esse tipo de abordagem. No caso, um bando de crianças de 10 anos de idade, essa abordagem aí não significa nada pra eles. Então, honestamente, a gente tá reclamando aí que tem esse tipo de cena em um anime que tem criança, mas o anime não é pra criança. Eu acho que devia estar mais que óbvio isso. Tem umas reclamações que eu não entendo. Algumas eu até entendo, no episódio passado eu até discuti e tal, porque eu entendi, no caso do povo desconfortável com aquele tipo de cena. Mas ainda assim, desse episódio eu fiquei meio, como assim? Mas bom, de qualquer forma, isso aí, alguns não deram muita atenção, mas tem muita importância, vale dizer, na história. E sim, eu posso falar isso sem dar nenhum spoiler, porque você não faz a mínima ideia do que é isso, e se é bom ou ruim. O vovô Greyheart acha que é um negócio bom. Aguardemos aí, o próximo episódio é o Turning Point. As coisas vão virar de cabeça pra baixo. Aguardem, tô muito ansioso pro próximo episódio. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.